Fala pessoal, vamos agora iniciar uma bateria de questões da banca VUNESP. Vamos lá? Questão de número 1. O currículo paulista, etapa ensino médio, propõe na unidade temática ginástica a abordagem da ginástica de condicionamento físico com foco na manutenção da saúde, de maneira a analisar significados e sentidos do discurso das mídias sobre a ginástica e o exercício físico. No documento, representam essa afirmação as atividades como... Pessoal, você pode me perguntar assim, mas professor, trata-se do currículo paulista. Só que o currículo paulista, ele é baseado na BNCC. E essa questão aqui, ela pode ser replicada por qualquer outro concurso, seja de qualquer outro estado, ok? Então não se assuste em relação a isso. Aí vamos às alternativas. Zumba. A zumba seria um tipo de ginástica? Sim, né? Podemos considerar a zumba como uma ginástica aeróbica. Tai Chi Chuan é um tipo de ginástica? Não, um tipo de luta. Então a gente elimina. O treinamento funcional pode ser um tipo de ginástica? Sim. A musculação é um tipo de ginástica? Sim. É o ginástica o quê? Anaeróbica. Calistenia pode ser um tipo de ginástica? Sim. O body bump é um tipo de ginástica? Não. Crossfit é um tipo de ginástica? Sim, pode ser um tipo de ginástica. E o Pilates pode ser considerado uma ginástica? Não. Escalada é um tipo de ginástica? Também não, vai ser um esporte de aventura. O yoga é um tipo de ginástica? Sim. Então, como que é completamente correto, item B é o nosso gabarito. Questão de número 2. Na obra de Bosley, Ataide e Lara, 2020, no capítulo 6, aí você pode perguntar assim, mas professor, para fazer essa questão tem que ter lido essa obra e em específico o capítulo 6. Não, pessoal. Através dos comandos, então a banca VUNESP, por mais que ela coloque a referência bibliográfica de onde está tirando, o próprio comando da questão, que é isso aqui, ele nos dá pistas, nos fornece subsídios que faz com que a gente consiga sim marcar a melhor opção. Então vamos lá. Prodóximo apresenta sua perspectiva na qual uma prática corporal que faz parte do dia a dia de todas as sociedades, então está falando de algo que é comum no dia a dia e em todas as sociedades, de formas diversas, com maior ou menor intensidade, envolvendo mais ou menos pessoas com mais ou menos idade, com muitas variações, mas sempre presente, especialmente entre crianças e adolescentes. Veja só que interessante. Então está falando de algo que é comum no dia a dia, está presente em todas as sociedades, em formas diversas, com intensidades diferentes, com quantidades de pessoas que podem ser mais, pode ser menos. A idade das pessoas que participam é a mais variada possível, né? Como diz aqui, ó, muitas variações, e participam principalmente, ou melhor, especialmente, entre crianças e adolescentes. E aí a gente vai às alternativas. Esse enunciado, ele está falando de quê? É do jogo, é do treinamento, alongamento, musculação e caminhada? Pessoal, vamos fazer eliminação até chegar ao item correto. Em toda a sociedade, há pessoas que praticam. Em todas as sociedades, a prática da musculação é algo tão comum assim? Não. O alongamento é algo tão comum assim? Também não. O treinamento, né? Aqui ficou bem genérico. Mas os treinamentos em gerais é algo de acesso fácil a todas as camadas, entre todas as pessoas de diferentes idades? Não. E aí a gente fica entre dois itens. Caminhada, que é algo sim, que é normal ter e é comum ter em diversas sociedades, e o jogo. Porém, está falando o quê? Que há muitas variações. Existem muitas variações de caminhada? Não. Caminhada é uma coisa só. Diferentemente disso do jogo, né? Que existem diferentes variações de um mesmo tipo de jogo. Então, um jogo em si pode ter inúmeras variações. E é praticado principalmente entre crianças e adolescentes. A caminhada ela é praticada especialmente entre crianças e adolescentes? Não. Normalmente quem pratica caminhada são pessoas o quê? Idosos, né? Que estão ali na meia idade, enfim. Então, diante de todas essas características, a gente marca o item A com o nosso gabarito. Questão de número 3. Analise a definição relacionada às estruturas capacitativo-motoras apresentada no núcleo de concentração, o movimento e a corporeidade da obra de Oliveira, Palma e Palma 2021. Então, por mais que a banca esteja dizendo de onde está sendo tirado, não necessariamente a gente precisa ter lido essa obra para acertar. Então,
pelo próprio nome da obra, né, movimento e corporeidade, a gente já tem uma noção do que se trata, né? Então está falando do movimento do ponto de vista biológico? Não. Então o movimento do ponto de vista o quê? Cultural, social, os diversos tipos de movimentos e as relações que essas pessoas estabelecem com esse movimento. Então a partir disso, né, e do restante das informações, a gente vai buscar ali a resposta. Então consiste em uma sequência de ações motoras repetidas, então é algo que ocorre de uma forma sequencial de ações motoras repetidas e empregadas em um ritmo que pode ser realizada com membros superiores e inferiores, observadas em atividades como ciclismo, remo e natação. Então, o ciclismo, remo e natação são coisas que a gente normalmente faz de forma lenta, rápido, usa muito a questão de equilíbrio, flexibilidade. Normalmente é praticado através de algum tipo de alongamento, de orientação temporal, enfim. Então a gente vai analisar isso agora. Então, qual subtema a definição se refere? Então veja que está falando de quê? Ó? Então, a partir de tudo isso, a gente vai buscar a melhor alternativa. E aqui diz, ó, qual subtema a definição se refere? Aí vamos a elas. Seria equilíbrio dinâmico, orientação temporal, velocidade corporal, alongamento muscular, flexibilidade corporal. Pessoal, quando estamos nos referindo a ações repetidas, empregadas em um determinado ritmo, pode ser realizado com membros superiores e inferiores, e é comum e são observados em práticas como ciclismo, remo e natação, a gente está falando de quê? Então, o principal movimento que é realizado nessas três modalidades aqui é o equilíbrio dinâmico? Não. É a orientação temporal? Também não. Aqui, se fosse espacial, aí sim, a gente poderia sim dizer que utiliza bastante do espacial. Agora, do temporal, não. Velocidade corporal, aqui parece ser uma boa alternativa, mas vamos ler os demais itens. Alongamento muscular, também não. Flexibilidade corporal, também não, porque não são os principais movimentos realizados nessas modalidades esportivas, tá? Então, velocidade corporal, sim, é o item melhor para responder ao comando da questão. Item 4. De acordo com Oliveira, Palma e Palma, novamente, 2021, essa modalidade é jogada em uma quadra retangular. Vou desenhar aqui, ó, algo retangular. Apresenta várias categorias e subcategorias nas competições. É praticada por homens e por mulheres. É caracterizado como esporte de invasão, ou seja, vou colocar aqui uma divisão. Essa equipe aqui é lá dentro nessa área da outra equipe e vice-versa. Ou territorial é classificada pelos autores no núcleo de concentração ou movimento e os esportes. Não é considerado um esporte olímpico. Aqui a banca foi bem generosa com a gente, então aí quem assiste a Olimpíada provavelmente já sabe qual é a resposta. Então vamos lá. Qual é a modalidade a que se refere essa afirmação? Item A seria o basquetebol. O basquetebol é numa quadra retangular? Sim. Ela é caracterizada como esporte de invasão? Sim. Porém, diz que não é considerado um esporte olímpico, e o basquete é. Então, por esse motivo, a gente elimina o item A. O boxe é um esporte de invasão? Não. Voleibol é um tipo de esporte de invasão? Não. O futsal é? Sim. Ele é praticado por homens e mulheres? Sim. Possui categorias e subcategorias? Também. E não é considerado um esporte olímpico? Também. E aí, por questões de organização dos núcleos, né, que organizam e controlam suas respectivas modalidades. O handball, ele seria um esporte de invasão, praticado por homens e mulheres, possui categorias e subcategorias, porém, ele é um esporte olímpico, ele faz parte das Olimpíadas, por isso a gente elimina o item E. De toda forma, o item D já é o correto. Questão de número 5, segundo Darido, 2003, aponta temas como feedback, memória, imagem mental, atenção, timing, tipos de prática, modelação. São alguns exemplos de estudos específicos conduzidos na área da. Aí vamos às alternativas. Esses exemplos aqui fazem parte da aprendizagem motora, cineantropometria, fisiologia esportiva, teoria cultural e psicologia do esporte? Não, ou psicologia do esporte.
ou psicologia do esporte. Pessoal, psicologia do esporte, quando falamos em feedback, memória, imagem mental, atenção, time, tipos de prática, moderação, a gente vai estar se referindo à aprendizagem motora.